2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que diz para nós assim: somos perseguidos, digam, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém, irmãos? O Salmo 46 diz: o Senhor é socorro bem presente na hora de toda angústia e desafio. E o texto bíblico de hoje à noite é essa reunião de ceia, Mateus capítulo 5, verso 9. Vamos ver a importância de sermos pessoas que entendem a paz e são pacificadoras, entendem que deve ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com as outras pessoas. Nós já vimos os pobres de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, semana passada. E nessa semana nós queremos ver, e cada uma delas que nós já vimos tem uma recompensa, né? Digam todos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, reconhecidos como filhos de Deus. Amém, irmãos? Se há um livro que fala de paz, é a palavra de Deus. Esses 66 livros que nós temos aqui. É interessante, né, que as escrituras começam relatando a história da humanidade num jardim com plena paz. E a história da humanidade, para aqueles que creem no Rei da Paz, vai ser também uma eternidade de plena paz. Então nós vemos do início ao fim de todas as coisas que nós temos um Deus que deseja a paz para a humanidade. O problema foi, né, como vimos aqui num domingo pela manhã, o pecado interrompe a paz que o homem tinha no jardim, na sua comunhão com Deus. Mas Deus, no seu propósito, no seu objetivo, na cruz, Cristo se torna a nossa paz, e um dia Ele voltará para estabelecer o seu reino de paz. Amém? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: o teu Deus também é chamado de o Deus da paz. Agora, por que não existe a paz? Por que a paz é uma coisa tão escassa? Porque o homem, após o pecado, se tornou um homem realmente em conflito consigo mesmo, em conflito com Deus e em conflito com as pessoas, e também em conflito com a natureza. A paz que nós, sem Deus, semeamos hoje, nós destruímos amanhã. O homem em si, ele realmente não tem a paz. Não temos paz em lugar nenhum, porque ela não habita dentro do seu coração. Vivemos uma época, querendo ou não, mais do que nunca, de sérios problemas de doenças emocionais e mentais, por causa desta falta de paz que há dentro do homem. Alguém certa vez disse uma coisa muito interessante, que lá em Washington, nos Estados Unidos, tem inúmeros monumentos de paz, que eles constroem sempre depois de uma guerra. Parece uma contrariedade isso, né? Não adianta isso. A paz não é algo que o homem consegue por si mesmo. E o homem está em busca da paz, porque em 1945
criou-se as Nações Unidas, né? A ONU, aonde um dos temas qual foi criado, que era para ter a paz no mundo, mas sem Jesus não tem como ter essa paz. Agora, por que as pessoas têm a capacidade de viver em conflito uma com as outras? Tem conflito na escola, tem conflito na família, tem conflito por todos os lados, porque o homem não consegue, sem Deus, sentir esta paz dentro do seu coração. Deus criou todas as coisas para o seu devido fim. O sol para iluminar e trazer calor, né? Deus criou as árvores para encher a terra. Deus criou o homem para ele ter vida e paz, e ele não consegue. Ele tem morte e guerra. E assim nós vemos então, como nós abordamos aqui, que um dos temas muito importantes que vai ser abordado dentro desse tema para a família vai ser a ansiedade no coração das pessoas, que também é essa falta de paz, mas o equilíbrio de Jesus entrando no coração das pessoas e mudando a situação das pessoas. Agora, quando Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, ele sabia o que ele estava dizendo para os seus discípulos, porque ele sabia que eles eram homens carnais e que eles iam querer viver uma paz falsa. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: lá no cemitério tem muita paz, mas não é essa paz que Deus quer para nós. Não é essa paz. Deus tem muito mais que isso. Lá no cemitério não tem conflito, mas Deus tem mais que isso. A paz, preste atenção nisso, é a presença do Deus justo dentro do nosso coração, através da obra de Jesus Cristo naquela cruz, revelada pelo Espírito Santo, que nos devolve a condição de sermos bem-aventurados pacificadores, que serão filhos de Deus. A paz só entra, como foi falado aqui sexta-feira à tarde, através de um relacionamento pleno do homem para com Deus. Não é apenas a falta de guerra, não é apenas isso, não, é ter o príncipe da paz dentro do nosso coração, que vai nos levar a evitar conflitos e vai nos levar a vencer o pecado. E não é apenas uma trégua. O que é uma trégua? Trégua é quando alguém desiste de brigar com outro. Não é isso. Não, é muito mais que isso. A paz, ela entra quando eu conheço a verdade. A paz entra quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus precisava de uma verdade. Eu precisava reconhecer o meu problema, o meu pecado. Então eu me sinto abraçado por Deus, perdoado por Deus, e eu consigo então ter paz com Ele. É a mesma coisa com as pessoas. Eu sou casado, não posso dizer, tá, eu vou parar agora porque eu quero ter paz contigo, mas isso não vai resolver. O problema vai ser resolvido se eu tiver conflito com a minha esposa, se eu reconhecer o meu problema, eu abrir o meu coração à verdade, confessar meus erros, e nós nos abraçarmos e nos perdoarmos. E é interessante que as pessoas acham também que ter paz é fugir do confronto. Jesus nunca fugiu do confronto. Você vai ver que Jesus, a Bíblia é um livro que nunca esquiva de dizer a verdade a todo ser humano, de confrontar o ser humano. Não é uma paz a qualquer preço, não é apenas um apaziguamento, botar a mão por cima. Não. Paz é o operar de Deus dentro do meu coração, quando eu reconheço quão pecador eu sou, eu choro pelos meus pecados e me arrependo,
e isso me leva a superar o meu problema. Eu consigo me acertar com Deus, consigo me acertar com as pessoas, e eu, em vez de brigar, discutir, querer viver na falsidade, eu reconheço quão pecador eu sou e eu preciso realmente ser mudado. E eu tenho que entender que a paz verdadeira, ela foi conquistada por o que nós estamos celebrando aqui hoje à noite, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. O que diz o profeta antes de ver com seus olhos, que ele não viu, já tinha morrido, mas antes do fato acontecer, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelo seu sangue e pelo seu corpo nós fomos sarados. Amém, irmãos? Outra coisa interessante que é bom falar hoje, que a paz não é a união de todos. Olha o que eu vou dizer agora, isso é muito importante. A paz não é a união de todos, enterrando a verdade. A Bíblia diz, esse texto tem que ler, Hebreus 14, 12. Hebreus 14, 12, eu estou usando a NAA, tá? Hebreus 14, 12, olha o que diz aqui, meus irmãos. Hebreus 14, 12 não existe, Paulo Figueiró. Mas eu estou querendo dizer o texto aqui, a paz e a santificação precisam andar juntas. 12, 14. Obrigado, meus queridos irmãos. Procure viver em paz com todos que buscam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu viu só que é trocar dois números, que problema que dá? Digam todos, procure viver em paz. Ok, eu tenho que viver em paz. Porém, não podemos deixar de buscar a santificação. Paz sem santidade não é a paz verdadeira. Paz sem a verdade de Deus não é a paz verdadeira. Hoje é um movimento a nível de mundo do ecumenismo. Vamos nos unir. Vamos nos unir em torno do bem, da vontade, né? Não existe unidade sem pureza. Não existe unidade sem santidade. A Bíblia é bem clara. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porque como que nós vamos ter unidade entre a justiça e a iniquidade? Entre a comunhão das trevas e da luz, entre a mesa de Deus e a mesa do inimigo. Cuidado. Então eu tenho que dizer para ti hoje à noite, muito claro, Cristo não veio pregar a unificação. Cristo veio pregar o arrependimento que leva a pessoa. Por isso que nós falamos desde o início, as bem-aventuranças é uma sequência. Você não vai conseguir entender o que é ter paz se você não se arrepender dos seus pecados, reconhecer que sem Deus você não vive. Você tem que ser pobre, necessitado, reconhecendo que Deus é tudo que nós precisamos. Agora, certa vez Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Que paz é essa? Quando Jesus disse, bem-aventurados discípulos, vocês serão e serão reconhecidos como filhos de Deus e meus discípulos, meus seguidores, se vocês deixar de semear contendas. E houve contendas entre eles, houve problemas entre eles. Lá em Levíticos e em Provérbios fala uma coisa muito interessante. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, não ande com mexeriqueiro.
o mexeriqueiro é o e-mail do capeta. Desculpa a minha franqueza. Antigamente era o correio, hoje é o e-mail. É aquele que está sempre soprando brasas para que as pessoas briguem. Ouviu uma verdade? Verdade. Está sempre soprando brasa para que alguém se dê mal. Imagina eu fazer assim, chamar a Paula e a Vitória, minhas duas filhas, e dizer: olha, a mãe de vocês nesta semana está incomodando o coitadinho do pai de vocês. Não é assim, meus queridos. Olhe para a pessoa do outro lado, não ande com mexeriqueiro. Amém? A Bíblia diz que aquele que é pacificador é abençoado. Então quem não é, não está legal, não é abençoado. Quem foi o primeiro que quebrou a paz? Satanás. O que ele fez? Separou o homem de Deus. Não é bem assim. Deus se enganou, viu? Quando ele falou aquilo para vocês daquela árvore. Não é bem assim. Não é bem assim. E qual é o outro problema que destrói a paz? O orgulho, a soberba. A Bíblia em 3 João verso 9, que não tem capítulo, tomara que eu acerte agora. Alguns estão perguntando: pastor, tem 3 João? Tem. João é um carro com 3 marchas. Tem a primeira, a segunda e a terceira carta. O que diz o verso 9? Escrevi algumas palavras à igreja, mas um tal de fulano chamado Diótrefes, que gosta de ser orgulhoso e de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes era mexeriqueiro. Ele estava jogando a igreja contra os apóstolos, está criando confusão dos irmãos. E além disso, o mexeriqueiro, ele é soberbo. Ele acha que sabe mais do que os outros. Ele quer ter a primazia. A Bíblia diz que ele gostava de ter a primazia. Gostava de ser tratado como o tal, o primeiro. Ele amava os primeiros lugares. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: você, para ser um pacificador, você tem que abrir mão da tua vaidade, do orgulho, da soberba. Abrir mão de pensar que eu sou maior ou melhor do que o outro. Quer ver um ambiente sem paz? É quando todo mundo acha que deve ter a primazia. É ou não é assim? Um ambiente de trabalho pesado é quando todo mundo está de olho no cargo do outro. Então, meus irmãos, o Senhor nos chamou para nós sermos exatamente o contrário disso. Deus não chamou o seu povo para divisão. Deus chamou o seu povo para unidade, não para contenda, mas nos chamou para termos paz com Deus e termos a paz de Deus. Então, o pacificador é aquele que tem a paz de Deus no seu coração e semeia, leva essa paz, é um portador da paz. O que Jesus disse para os discípulos? Que a paz seja nessa casa. O que Jesus disse para Tiago e João quando eles pediram para vir fogo sobre os samaritanos? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. O Filho do Homem não veio para destruir as pessoas, mas para salvá-las. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, a paz, e não contenda, não confusão, não divisão. É honroso
Esse texto tem que ler, Provérbios 23. Olha que lindo. Olha que padrão que aquele que tem paz chega. Provérbios 20, verso 3. Pode tocar teclado. Aí eu lembro que é ceia. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos. Digam todos, é uma honra ser pacificador. Diga, é uma honra. Faz bem para a própria pessoa, para Deus, para o ambiente da igreja, da família, do trabalho. Ficar longe de conflitos. Mas o mexeriqueiro, o orgulhoso, o soberbo, e aqui diz o insensato, o que ele mais quer é uma confusãozinha. Dá tudo para se envolver num conflito. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: seja uma pessoa honrada. E esse texto me tocou muito, porque diz assim: Salomão, em toda a sua sabedoria, ele tem um outro texto que diz assim, digam todos, como o abrir de uma represa. Isso está muito vivo para nós hoje. Como o abrir de um dique, de uma represa. Assim é o começo de uma contenda. Quando uma represa arrebenta. Eu fiquei impactado em saber que o muro que divide Novo Hamburgo, a represa que divide Novo Hamburgo do Rio dos Sinos, é 8 metros de altura e foi feito em 1980 e poucos. Dionísio me disse que tem a idade dele. Eu fiquei impactado em saber que o rio foi acima de 8 metros, quase a 10 metros, e começou a descer por cima. E há pouco vimos uma notícia que rompeu uma parte. Assim é a contenda. É triste, né? Depois de uma contenda, é que nem uma represa que arrebenta. Vira uma inundação, vira uma catástrofe. Traz muito perigo, prejuízo, e se não cuidar até morte. Podia parar a pregação aqui, né? Todo mundo entendeu. Nós não fomos chamados para estar rompendo represas. Nós não fomos chamados para estar. Diga a pessoa, diga: Jesus sabe o que diz. Feliz é o pacificador, aquele que não rompe as represas, não gera conflitos, mas acaba com elas, buscando reconciliação. Não deixa subir as águas do orgulho, da soberba, da indiferença, da irritação, do ódio, da vingança. Provérbios 11, 17. Estamos em Provérbios, olha que texto. Provérbios 11, 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O pacificador, ele faz bem para ele mesmo. Mas o que não é pacificador, ele machuca a si mesmo. E um pai que não tem um coração de pacificador, ele machuca a si mesmo e a sua família, com atitudes, com palavras. Um pastor que não tem pacificação, ele machuca as ovelhas. Um diretor, um professor, alguém que tem autoridade. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel, ele se machuca a si mesmo.
E quando uma pessoa está machucada a si mesma, ela fere os outros. Não seja você mesmo que se machuque. Deus nos guarde, amém, irmãos? Digam todos: ó, quão bom e quão suave viverem unidos os irmãos. Ali é a bênção e vida para sempre. Deus é o Deus da paz. Cristo é o príncipe da paz. Ele entrou no músico e tocou uma música: paz na terra entre os homens. E quando ele saiu do mundo, sabe o que ele disse quando ele deixou os discípulos? Deixo-vos a minha paz. Cristo foi marcado no seu ministério, do início ao fim, como um homem de paz, como um pacificador. Ele orou pela paz, que eles sejam um, assim como nós o somos. Cristo derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos paz. Colossenses 1:20 diz isso. E se não bastasse, quando ele subiu, ele enviou o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém mesmo? Vamos ser pacificadores. Como que nós podemos, pastor? Orando uns pelos outros, clamando diante de Deus, pregando o Evangelho, perdoando as ofensas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. O perdão gera perdão, o ódio gera ódio, a contenda gera contenda, a confusão gera confusão, a paz gera paz, a guerra gera guerra. Para mim, um dos maiores exemplos de perdão que trouxe paz a uma família e uma nação foi José. Ele tinha tudo para pegar os seus irmãozinhos pelo pescoço e devolver o mal. Não, ele perdoou. Ele criou um ambiente de paz dentro da casa dele. Ele abençoou aquela nação. Seja um reparador de brechas. Te coloque no muro. Deus está procurando pessoas que sejam reparadores de brecha. Amém, irmãos? Amém mesmo? E vão ser filhos de Deus. Vede que grande amor, diz a carta de Pedro, né? Que o Pai tem para conosco, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: você está aqui hoje, participando da mesa do Senhor. Porque a Bíblia diz que você era filho da desobediência, você era filho da ira, mas fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. O que é uma adoção? Uma adoção é transferir uma pessoa de uma família para outra. Cristo nos adotou, nos tirou do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou da morte para a vida, da briga para a paz, da confusão para a paz, com Ele, conosco mesmo e com as pessoas. Olha bem nos olhos da pessoa que está ao teu lado e diga: eu quero viver em paz contigo. Eu quero ser visto como filho da paz. Amém, irmãos? Cristo nos adotou na sua família, e a adoção dele, ela é ampla, porque a dos homens ela é restrita, ele ganha uma família só. Nós não, temos uma família no mundo todo. Se você está perdido em qualquer lugar do mundo, grita bem forte: aleluia! Jesus! Algum crente vai aparecer para te ajudar. Já pensou nisso? Nós somos agora uma família. Fomos adotados uma família não pequenininha, mas bem grande. Éramos escravos, mas agora somos filhos. Deus nos ama, irmãos. Quando Deus criou todas as coisas, preste atenção nisso.
Ele apenas falou. Mas quando Deus nos adotou, o sangue do seu único filho teve que ser vertido. Falei antes, a paz que temos hoje, por causa do pecado que nos afastou tanto de Deus e dela, da paz, o único filho teve que ser sacrificado no meu lugar e no teu lugar. Eu creio que uma adoção aqui humana traz benefício para aquela pessoa, aquela criança que foi adotado. Mas a adoção divina, você já parou para pensar o que nos espera depois dessa vida? Essa semana nós realizamos o culto fúnebre do enterro do pastor, do pai do pastor Rubens. Um pastor, foi muito tempo atrás. E ao olhar o Sebastião ali no caixão, minha esposa disse: como tu gosta de chegar perto do caixão? Eu sempre chego e agradeço a Deus pelo tempo de vida. O Sebastião teve 82 anos de vida, e segundo agora ele ia fazer 60 anos de casado. Eu agradeci porque há 50 anos atrás ele se converteu. Ele nos deixou, mas ele ganhou uma vida eterna. Lá não haverá mais choro, nem briga, nem discussão. Deus é bom, Deus nos ama. Eu quero te convidar como filho de Deus, amado e perdoado, a participar da ceia hoje à noite. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: seja um pacificador. Viva em paz, para com Deus, para consigo mesmo e para com teu próximo. Perdoa aqueles que te ofendem. Sofra como Cristo. Seja um pacificador. E seja a Bíblia diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Se você vê alguém tendo contenda, chega ali e ajude eles a evitar que rompa a muralha que segura. O que vem depois é muito triste. Outra coisa que eu reflito muito quando eu vou nos enterros, eu fico olhando e dizendo: mas que barbaridade. Não adianta querer ser orgulhoso, ter a primazia, brigar, discutir. Olha só. Por isso Jesus ensinou que as bem-aventuranças é o caráter do reino. Vamos procurar ter esse caráter. E pacificador é uma coisa muito importante nos dias de hoje. As nações não têm paz. As famílias não têm paz. A sociedade não tem paz. Tem tantos partidos hoje, né? O que é um partido? É divisão. É uma ideia para um lado, uma ideia para o outro, uma ideia para o outro, uma ideia para o outro, uma ideia para o outro. Nós somos pacificadores. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: que todos, ao ver você e eu passar, possam dizer: lá vão os pacificadores. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: eu não sou que nem você. Você não é que nem eu. Mas Deus quer que nós todos sejamos pessoas de paz. Paz. Senhor, nós queremos te agradecer porque de filhos da ira e da desobediência Tu nos tornou em filhos da obediência. Filhos, Deus, de escravos livres, de mortos, nos deu vida. E nesta noite de ceia, nós queremos humilhar diante de Ti e Te pedir:
uma vez mais, como temos pedido aqui, dá-nos essa faceta do caráter de Cristo. Sermos pessoas de paz, que faz o bem a todos e perdoa com facilidade.